como nós estamos dando sequência às ministrações a respeito de família, eu estou falando bastante sobre casamento, que eu termino na semana que vem. Hoje eu vou falar sobre unidade e ciúme. Unidade eu também vou falar bastante quando eu for falar sobre filho, né? Da importância de pai e mãe falarem a mesma língua dentro do lar, para a criança não crescer bipolar. Mas hoje eu quero falar mais específico em relação ao casamento. Mas vamos lá, Gênesis 2, 24, diz assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas mais verso 24, né? Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu quero, na verdade, usar esse texto hoje para começar a falar a respeito de unidade dentro do casamento. Porque é isso que nós lemos aqui. Homem e mulher eram dois e se tornam um só. Colam, como se fosse uma folha sulfite que você gruda uma na outra, duas, e vira uma. É mais ou menos essa a ilustração que nós vemos aqui na Escritura. Por que é importante falar a respeito de unidade dentro do casamento? Nós não podemos confundir unidade com união. Em lares que não há unidade, que não há pensamentos iguais, pode ter certeza, jamais haverá união. União, talvez você pense que é todo mundo dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto. Não, isso aí é um ajuntamento de pessoas. Agora, apenas em lares onde, de fato, há unidade, haverá união verdadeira. Eu quero começar falando sobre unidade financeira, que é importante demais falar sobre isso hoje. Como assim, pastor, unidade financeira? A Escritura diz que os dois se tornam uma só carne. Mas você percebeu que no mundo de hoje, na modernidade, ele até aceita o homem se tornar uma só carne com a mulher até aceita se tornar uma só carne com o marido. Mas quando você fala de se tornar uma só conta, o pau quebra. Parece absurdo quando você fala isso. Olha, tem que ter o mesmo objetivo, as contas dentro de casa. É claro, quando eu digo uma só conta, eu não estou dizendo que não possa ter duas contas correntes. Claro que não. Um no nome do marido, no nome da esposa. Por exemplo, quando os dois trabalham fora e às vezes recebem por bancos diferentes. Não é isso, né? Que tem que ser um cartão só com o nome dos dois. Não necessariamente. Ainda que tenha 2, 3, 10 contas, não tem problema. Mas que o objetivo seja o mesmo. A progressão do lar. Para que a família possa avançar de forma conjunta. Em casamentos é comum nós ouvirmos, né? Olha, você aceita esse homem, essa mulher até que a morte o separe? E muitos dizem sim. Mas se colocarmos uma cláusula até que o bolso separe, muitos casamentos nem começam. Por que é importante falar disso, pastor? Porque você precisa entender, meu irmão e minha irmã, depois de fato que você se torna uma só carne com o seu cônjuge, a partir desse momento, não existe mais dinheiro meu e dinheiro dela. O que existe é dinheiro nosso. Porque nós somos uma só unidade agora. Porque casamento é uma sociedade, em tudo. Inclusive na parte financeira. E não adianta você vir com aquele papinho, pastor, mas antes que eu era solteiro, eu tinha muito mais do que ela, eu tinha muito mais do que ele, eu vou sair no prejuízo. Meu irmão, olha a sociedade que Deus faz com a gente. Nós entramos sem nada, Deus entra com tudo, e você está reclamando de repartir com uma pessoa que você decidiu viver o resto da vida. Errado. Você precisa entender que casamento se torna um só, inclusive na parte financeira também. Deus faz uma sociedade com a gente, nós temos a obrigação também de fazer essa sociedade com o nosso cônjuge. Essa é a obrigação de todo aquele que casa. Por isso não adianta você dizer assim, pastor, eu tinha um sofá que eu comprei quando eu era solteira. Estava na casa da mamãe, estou levando para minha casa agora. Talvez aquele sofazão chique, né? Parece quase uma cama, você deita e vai lá para frente o negócio, tem lugar de pôr copo do lado. Você comprou ele sozinho quando você era solteira? Bênção. A partir de agora você vai ter que chegar domingo e ver o seu cônjuge deitadão assistindo Corinthians. Porque agora não é mais seu, é nosso. Faz parte. Da mesma forma, é claro, o marido. Você precisa entender, meu irmão. Eu tinha a poupança de 10 mil antes de casar. Você tinha uma poupança. O verbo está no tempo correto. Você não tem mais uma poupança de 10 mil, só sua. Vocês têm uma poupança. É claro, eu dizendo isso aqui,
não é um álibi para você sair gastando o dinheiro da sua esposa ou o dinheiro do seu marido. Para você pegar só essa parte e dizer, o pastor falou no culto, hein? Agora é tudo nosso, aleluia! Não, não é esse o objetivo. Claro que não. Não adianta um trabalhar duro e o outro gastar duro. Não é assim que as coisas funcionam. É mais ou menos o seguinte, se você já andou de barco a remo, lembra, né, aqueles barquinhos igual de desenho? Para você andar sozinho em um barco a remo, você não pode remar só de um lado, o barco fica girando. Você precisa remar desse lado e remar também do outro lado, tanto da esquerda como da direita. Se há duas pessoas no barco, só o da esquerda rema, o barco não vai para frente, não vai. É necessário esse rema e esse rema, esse rema e esse rema, para que assim o barco possa alcançar o objetivo em linha reta e ir aonde você queira que ele vá. Assim é o casamento. Não adianta apenas o marido remar e a mulher gastar, ou o contrário. A mulher trabalha, há casos também que só a mulher trabalha e o marido só quer saber de gastar. É absurdo. Os dois precisam ser unidos também financeiramente, é o que diz a Escritura. Finanças separadas é o absurdo do homem moderno. Dinheiro meu e dinheiro dele. Pensa comigo. Se você não consegue dividir o dinheiro com seu cônjuge, vai conseguir dividir o coração com ele? Você acha que você, marido, que você vai para a praia com um sorrisal, o sorrisal volta intacto. Não abre a mão para nada. Se você não consegue nem dispor do seu dinheiro para com a mulher que você casou, como você vai cumprir Efésios capítulo 5? Que diz a Escritura que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Meu irmão, você não consegue entregar nem o cartão, nem a carteira. Vai entregar a vida? Vai nada. E é claro, a esposa também é a mesma coisa. Se você não consegue ser diligente para com o dinheiro suado do seu marido, como você vai honrá-lo? Como a Escritura diz que você tem que honrar o seu marido, como você honra o Senhor? Não vai. Se não divide o dinheiro, pode ter certeza, é porque o coração também não foi unido. Hoje em dia, há pessoas que dormem em camas separadas. Já viu que loucura que é essa? A modernidade que nós vivemos, é absurdo. A pessoa casa e dorme cada um na sua cama. Cada um tem o seu quarto. Mas, meu Deus do céu, o objetivo do casamento não é dormir de conchinha? Não é um pé, um roçando no outro? Eu já vi casa, tem casa separada, meu Deus do céu, que absurdo. Não foi isso de fato que Deus planejou, pode ter certeza. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, a Escritura vai dizer assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Todo reino dividido ficará deserto, e toda cidade ou casa, lar, dividida contra si mesma não subsistirá. É por isso que é de suma importância que haja unidade dentro do lar. Do contrário, as coisas não andarão para frente de forma alguma. Pastor, no caso que os dois trabalham, como funciona? A mulher ganha 1.000, o marido ganha 2.000. Então é assim, o meu salário é 1.000 e o dele é 2.000? Não, o salário de vocês é 3.000. Isso que é necessário entender dentro de um casamento. O nosso salário é esse aqui. O objetivo do dinheiro é o quê? Em prol da família. Não para beneficiar apenas um ou apenas outro. Pastor, e no caso de só um trabalhar? Muda alguma coisa? Claro que não. Só o marido trabalha e ganha 3.000, a esposa é do lar. Muda alguma coisa? Absolutamente nada. Continua sendo o nosso salário da mesma forma. Mas o homem trabalha fora e a mulher fica em casa. Você já ficou em casa já, irmão? Cuidando da casa? Já? Fica lá para você ver. Delícia que é. Você acha que é a coisa mais simples do mundo? Cuidar de casa, comida, filho, de si mesmo, e à noite cuidar do marido. É um trabalho que não tem fim. Dona de casa pode ter certeza, é um trabalho infindável. Não acaba jamais, apenas se renova a cada dia. Agora, pensa comigo. O homem sai e vai trabalhar. Bênção. Então ele trabalha o dia inteiro, aguenta o patrão, ou ele trabalha para ele mesmo, aguenta as outras pessoas, e traz o sustento para dentro de casa. A mulher aparentemente não fez nada. Será que não? Quem faz a comida que sustenta ele no trabalho? Quem lava a roupa que ele usa para trabalhar? Quem cuida dos cílios dele enquanto ele sai para ganhar o pão de cada dia? É a mulher que está em casa.
Por isso não existe meu salário e o salário dela. Os dois, é salário nosso e pronto, acabou. É assim que funcionam as coisas. É mais ou menos o seguinte. Imagina um poço, onde você tem que pegar água. É necessário duas coisas. É necessário alguém que desça para buscar a água, e é necessário alguém que segure a corda. Se você está sozinho, você não consegue descer. E se você segurar a corda e ninguém descer, também não há água. Ou seja, vai haver morte. Assim é o casamento. É necessário, sim, no caso, na maioria das vezes, o homem descer para pegar a água através do seu trabalho. Mas é necessário a mão forte da mulher sábia, da mulher de Provérbios 31, lembra? É necessário a mão forte da mulher sábia, que enquanto o marido sai para buscar o sustento, ela sustenta a casa, os filhos e todas as coisas ali enquanto ele não está em casa. Portanto, aprenda a dizer assim: o dinheiro é nosso, não é meu e não é seu. Uma vez eu fui pregar uma igreja, eu nunca cobrei nada. Tanto é que as pessoas, quando ligam para mim: pastor, daí se eu vir pregar na minha igreja, eu falo: eu tenho que ver meus compromissos, né? Se eu não tiver compromisso com os meus irmãos, puder, eu vou. E sempre quando dá para eu ir, eles perguntam: pastor, quanto o senhor cobra? É até uma ofensa isso daí. Eu pelo menos encaro como ofensa. E eu sempre digo: irmão, eu não cobro nada. Se apenas você custear o combustível para ir, está ótimo. Só que normalmente o que eles fazem? As igrejas ofertam. Isso é uma obrigação também da igreja. É uma obrigação, é assim que nós fazemos, pelo menos, quando vem alguns irmãos da nossa igreja mesmo, só que de outras igrejas pregar aqui. Nós ofertamos para eles, porque, convenhamos, eles deixam a vida deles, a família deles, a esposa, o filho, e vem aqui e abençoam um monte de pessoas com a palavra de Deus. O mínimo que nós devemos fazer como igreja é ofertar para a vida do irmão. Então, eu fui ministrar numa igreja. Normalmente, todo o dinheiro que entra lá em casa, a minha esposa sabe: olha, isso aqui é em prol da casa. Só que nesse dia as contas estavam mais tranquilas, né? Eu lembro que eu cheguei, já peguei e dei metade para ela. Eu acho que tinha ganhado R$100, se eu não me engano. Dei 50 para ela. Ela: nossa, por quê? Foi você que pregou? Quem foi com meus filhos para eu pregar? Quem passou minha roupa antes de eu ir, criatura? Quem que fez um café da tarde antes de eu sair de casa? É assim que funciona. Existe dinheiro nosso no casamento. Pastor, e no caso da mulher trabalhar fora? Tem alguma diferença? Porque às vezes temporariamente acontece da mulher trabalhar e o homem não trabalhar. Como que faz uma situação dessa? Também não muda absolutamente nada. Absolutamente nada. A mulher, ela não pode se achar melhor que o marido, porque o sustento, provisoriamente, às vezes esse provisório pode ser até por um período grande, ela não pode se achar melhor que o marido simplesmente porque o dinheiro que está entrando é dela, do trabalho dela. O que se espera, é claro, que ele contribua também cuidando das coisas da casa, é óbvio, está em casa. Mas ainda assim, que o sustento venha da esposa, o homem, diz a Escritura, continua sendo cabeça do lar. A mulher não passa a ser a cabeça simplesmente porque o sustento vem dela. A Escritura diz que mesmo assim o homem continua sendo cabeça e ele continua determinando as coisas debaixo do teto. Esse é o padrão da Escritura. E é claro, eu estou dizendo aqui maridos cristãos, né? Estou dizendo aquelas pessoas que gastam dinheiro tudo a rodo e não está nem aí para nada. Me refiro a homens cristãos que de fato são responsáveis. Não muda nada em relação a isso. Agora, pastor, se o homem tem que ser cabeça, existem casos em que de fato a esposa é muito melhor na parte administrativa do que o homem. Acontece? Óbvio que acontece, muitas vezes. Mas ainda assim, é função do marido gerenciar as finanças da casa. Se ele vê que a esposa, de fato, cuida melhor financeiramente dessa parte administrativa do que ele, o que ele, como cabeça, tem que fazer? Ele delega a função para a esposa. Mas, é claro, sem deixar de supervisionar. É a mesma coisa aqui. Imagina o seguinte: quem cuida das coisas das crianças aqui é minha esposa, da salinha. Só que lá em casa eu estou sempre perguntando para ela: e quem está essa semana? Tem alguma tarefa? A apostila você já passou? Ou seja, por mais que ela cuida diretamente ali, eu estou sempre perguntando para saber como andam as coisas. Assim deve ser o marido também dentro do lar. Por mais que ele delegue a função para a esposa, cuidar da parte administrativa, ele deve lembrar que sempre tem que estar como um supervisor, cuidando da casa, como a Escritura diz que ele tem que ser cabeça. Segundo, primeiro, é necessário ser unido financeiramente. Em segundo lugar, para que haja unidade dentro de um lar, é necessário que haja unidade de valores. Como assim, pastor? Amós 3,3, a Escritura diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Percebe o versículo? Não diz assim: olha, andarão dois juntos se não houver entre eles paixão. Paixão é algo maravilhoso, mas acaba, não é o essencial para um casamento a paixão. Não é.
faz parte, mas ela passa. Mas é de suma importância que haja acordo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Porque, meu irmão, não interessa o quanto você se sente atraído pela outra pessoa, o quanto você se casou atraído pelo marido, pela esposa, se não houver acordo, se não houver unidade de pensamento, pode ter certeza, assim que essa paixão terminar, o casamento termina junto. Vai para o ralo do mesmo jeito. Portanto, é necessário o acordo. Imagina o seguinte, imagina que você se apaixona pela sua noiva, e você está lá na época de Paulo, o Império Grego, predominando ali, você vive na Grécia, e de repente, você olha, nossa, essa mulher é linda, é o sonho da minha vida, tudo que eu queria. E ela então olha para você e aceita casar com você. Você é cristão, só tem um probleminha, ela não é cristã. Ela adora a Afrodite. Afrodite, na Grécia, era adorado através do sexo. Tanto é que existiam as ninfas, que eram as prostitutas cultuais, eram sacerdotisas encarregadas de ficar no templo para adorar a Deus com os membros que chegavam através do quê? Sexo. Daí você imagina a sua esposa dizendo, amor, estou indo para o culto. Ah, tá indo? Eu sou sacerdotisa, nossa, pode esquecer, não posso falar. Se chegar mais cedo, amor. Normalmente as igrejas, você percebeu que tem mais mulher, não é? Daí você pergunta para sua esposa, quantos membros tem a sua igreja? 400. Mas é mensurado? 380 são homens. Convidei sua esposa para um culto desse. Ou imagina o contrário. Vocês, mulher, está apaixonado pelo Brad Pitt da vida lá. Só tem um probleminha. Ele serve ao deus Moloque, que era uma entidade que tinha no Antigo Testamento. Sabe como que esse deus Moloque ele era adorado? Através de sacrifício de crianças. Daí tá lá, você está casado de novo, maravilha, não interfere em nada. Você é cristão e o seu marido não é cristão. Daí de repente vocês têm um filho, e nasce um menininho, você cuida, fica gordinho, fica uma belezinha. Daí um dia você pergunta, amor, eu sempre vejo as pessoas fazendo sacrifício no culto, você não faz? Daí ele diz assim, não, hoje eu vou fazer. É mesmo, o que você vai fazer? Vou levar o nosso filho. Hoje acaba o nosso filho. Como que você como mãe se sentiria numa situação dessa? Consegue perceber que a unidade de valores é importantíssimo? Ainda que haja paixão, qual casamento subsiste a isso? Nenhum. Há valores totalmente opostos, nenhum casamento vai subsistir, pode ter certeza. Por isso, meu irmão, não dá certo o casamento de crente com incrédulo. Ainda que seja apaixonadamente maravilhoso. Não dá certo, sabe por quê? Olha o que diz 2 Coríntios 6. Paulo dizendo, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade poderá haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Você consegue ver? São duas coisas totalmente heterogêneas, não misturam. Não tem como se tornar um só. Por quê? Por conta de valores totalmente opostos. Porque o crente é melhor, pastor? Claro que não. É porque os valores deles são diferentes. Se você duvida, olha para você ver, imagina a situação, casa um crente, um protestante com um católico. Daí os dois têm um filho. Tudo bem? Nasceu a criança, já vai ter o primeiro quebra-pau. Em que sentido? Se o pai é católico, ele vai dizer assim, precisamos batizar o menino. Se a mãe é cristã, o que ela vai dizer? Precisamos apresentar a criança. Você já viu? Já quebrou o pau. Alguém vai ter que ceder. Por conta de valores totalmente diferentes. Não há problema, é claro, personalidade, gostos diferentes. Não há problema. É até bom que assim seja. Mas ainda que a personalidade seja diferente, que os gostos sejam totalmente diferentes, é necessário que os valores sejam iguais. A Bíblia precisa ser a maior regra dentro de um casamento. A ponto de que o marido tem opinião A, a esposa B, mas a partir do momento que os dois ouvem, está escrito, não interessa a opinião de cada um. O que interessa é aquilo que a Escritura diz, e a Escritura que deve guiar as famílias e os casamentos para que assim eles possam prosseguir. Talvez você já ouviu aquela frase, os opostos se atraem. Pode até atrair. Mas são só os iguais que permanecem juntos. Só os iguais. Pessoas com perspectivas totalmente diferentes, com propósito totalmente diferente, ainda que a paixão seja grande. Pode ter certeza, esse casamento não vai durar muito tempo. Como eu disse, Deus não tem problema com diferença, não tem.
Nenhum problema. Já viu zebra? É maravilhoso, zebra. Eu não sei como que chama um monte de zebra junto. Não é manada não, né? Não sei se alguém sabe. Pega um monte de zebra junto. É interessante que tudo parece, mas é tudo diferente. É igual nós. Você já percebeu? Por mais que você ache, meu irmão, um ser humano parecido com você, você nunca vai achar alguém 100% igual. Ainda que seja gêmeos. Não vai achar ninguém igual. 7 bilhões de habitantes no mundo. 7 bilhões. Pode ter certeza, não há ninguém igual a você. E um exemplo bem claro que nós vemos na Escritura é Isaías capítulo 11. Olha que interessante. As crianças estão gostando dessa linha hoje, hein? Oh, aleluia. Isaías capítulo 11, olha o que diz. Do trono de Jessé sairá o rebento e das suas raízes um renovo. Aqui, parece diretamente falando a respeito de Davi, mas não devemos esquecer que da linhagem de Davi viria o Messias. Ou seja, então isso aqui se aplica a Jesus Cristo. Olha o que diz. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Próximo. No versículo 6 vai dizer assim. Olha o que vai acontecer nesse reino, quando o Senhor reinar. O lobo habitará com o cordeiro. Coisas totalmente opostas. Lobo e cordeiro. O lobo come cordeiro. Acaba com ele. Mas diz a Escritura que no reino de Deus, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide a cobra, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Consegue ver, são coisas aparentemente impossíveis de se juntar hoje em dia. Por que no reino de Cristo vai conseguir fazer essa união, essa unificação? Não é porque eles são iguais, não, são totalmente diferentes. A natureza continua sendo diferente. A diferença é que o Deus vai ser o mesmo. Por conta de servirem ao mesmo Deus, ainda que as personalidades sejam totalmente opostas, diferentes, os gostos sejam totalmente opostos, diz a Escritura que mesmo assim haverá unidade. Por quê? Porque é o Senhor quem governa. E assim funciona lá na sua casa, meu irmão. Se Deus não for quem governa, sua casa não vai subsistir. Sua família não vai subsistir. Ainda que um torça para o Corinthians, um para o Palmeiras, ainda que o marido gosta de comida japonesa e a esposa de macarronada, se Deus não é o centro da casa de vocês, pode ter certeza, casamento nenhum vai conseguir progredir. A criação dos filhos é com base neste princípio. Disso aqui eu vou falar algumas semanas para frente. Você não vai ver crianças bem educadas com pais que têm princípios diferentes. Não vai. Ainda que os gostos sejam diferentes, é necessário que o princípio para a criação dos filhos sejam os mesmos. Ou seja, o que é errado quando faz com o pai é errado quando faz com a mãe. Hoje em dia, por que nós vemos muitas crianças mal criadas? É porque o pai fala, não pode. A menininha olha para a mãe, ai, tadinho, deixa. Não é assim? Por conta disso, as crianças crescem totalmente bipolares, porque não há unidade dentro do lar. E para encerrar, eu quero falar também sobre ciúme, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. É aquela passagem maravilhosa onde Paulo está falando sobre o amor. O amor tudo crê, tudo suporta, não se ensoberbece, não se ressente do mal. Só o versículo 4, olha o que diz. O amor é paciente. Já começa quebrando a gente no meio, né? Paciência, criatura. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. Como assim, pastor? O que Paulo está dizendo aqui é que os dois extremos são errados. Aquela pessoa que é extremamente ciumenta, que o marido dá paz para alguém na rua, quem era? Não quero falando mais. E está indo também para o outro oposto. A esposa faz o que quer e o marido não está nem aí para nada. Não, deixa, eu confio. O que Paulo está dizendo é que os dois opostos são errados. Os dois. O amor ele é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes. Ou seja, há uma medida correta de ciúmes que é saudável no casamento. E na verdade não só é saudável, como é necessário. A Bíblia não proíbe o ciúme. Não proíbe você ter um ciúme
é claro, falando aqui em relação ao nosso cônjuge, o que a Escritura diz é que não podemos arder em ciúmes. Isso é diferente. Tiago, capítulo 4, versículo 5, olha o que a Escritura diz, tem ali? Tiago 4, 5, a Bíblia diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Como? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Falando a respeito de Deus, Espírito aqui com E maiúsculo, está falando que Deus tem ciúmes de nós. Ou seja, Deus ele não aceita repartir os seus filhos, os seus adoradores, com outros falsos deuses. Não, esses aí são apenas meu. É isso que Deus está dizendo. Deus tem ciúme por nós. Sendo assim, não é pecado nós também termos em medida correta em relação ao nosso cônjuge. É correto. Agora, pastor, qual é o ciúme saudável? Primeiro é aquele ciúme que cuida daquilo que é seu. Isso aqui é importantíssimo. Como assim? É o amor que não aceita repartir. Pastor, é necessário falar disso? Meu irmão, hoje em dia é. O que eu já vi de ímpio louco, talvez se eu falar em swing, né? Onde sua esposa vira carne de churrasco. Tem ímpio que tem prazer nessas coisas. De ver outro com a esposa. Faça uma coisa do demônio um negócio desse. Misericórdia. Parece louco. A Bíblia diz que nós não devemos repartir aquilo que é nosso, porque Deus também não nos divide com ninguém. Eu sei que muitos aqui, talvez a maioria, com exceção das nossas crianças, a maioria de nós aqui veio do mundo para a igreja. Eu não conheço aqui, pelo menos os irmãos nossos aqui, alguém que já nasceu em berço cristão. Viemos do mundo para o caminho correto. E você sabe, quando você vem do mundo, meu irmão, por mais que você só deu uma passadinha lá, essa passadinha aí foi terrível. A gente chega todo arrebentado. É ex para tudo que é lado. Tem um negócio de demônio, é ex. A não ser o ex-drogado. O ex-viciado. Mas em termos de relacionamento, o ex é do demônio. Você não pode aceitar, meu irmão, seu marido tem a ex dele no Facebook. É absurdo. Como assim? Ou ela tem o ex dela no Facebook. Tem cabimento um negócio desse? Desse, olha lá, pô, fulano já deitou e rolou com ela. Aí aqui, ó, amizade, seguindo ainda. Aí nem a pau, Juvenal. Vai seguir lá pro raio que o parta. Vai seguir outro caminho, mas não esse aqui não. Não pode. É absurdo, não pode ter essas coisas. Pastor, mas nós não temos que orar também para ele ou para ela se converter? É claro, de preferência da igreja mais longe possível. Não pode. Ora, é sério. Claro que você tem que orar. Ora com força. Senhor, converte. Mas lá numa igreja, lá na divisa da faixa de Gaza. Ser missionário lá. Míssil caindo para tudo que é lado. Você não precisa, né? Uma vez, eu vou contar esse caos aqui. Minha esposa sempre foi apaixonada por mim, né? Mas eu estou com 33 anos, nós estamos juntos desde os 15. Primeira e única namorada, aleluia. Só que antes, tinha os menininhos que eu gostava. Você acha que não? Tinha os endemoniados das trevas lá. E teve uma vez, logo no comecinho da minha conversão, aquele coração, sabe que você tem, você quer falar de Deus para todo mundo? Meu irmão, eu ia para o serviço, eu tenho que falar de Deus para os soldados aqui. Eu disse, não, hoje eu tenho que falar de Deus aqui. Eu ia para o supermercado, falei, Senhor, me dá graça de evangelizar no supermercado. Aquele coração ardendo. Daí eu lembro que tinha meu filho era pequenininho, ele começou a brincar com outro menininho, pequenininho também, né? Falei, nossa. Eu falei, falar de Deus para esse homem, para esse rapaz, né? Tinha uns 20 anos, mais ou menos. Falei, nossa, que bonitinho, né? Olha como que Deus é maravilhoso, as crianças. Isso aí é a isca, falar de Deus, é óbvio. E eu lembro que a minha esposa passava no corredor, você fala, amor, Raquel, vem aqui. Ela ia para o outro corredor. Meu Deus, quero mostrar aqui que eu estou conversando com o cara, falando de Deus para o cara. Que passava no tapa, Raquel, vem aqui, você conheceu o rapaz que conheceu aqui? Eu fingi que não via, cara, ia para o outro lado. Mas que raio de mulher, cara. Daí depois, né, o cara foi embora. Eu estou lá na fila do caixa, falei para ela, amor, chamando você lá para conhecer o cara que eu conheci lá, com o filhinho dele. Esse aí é o outro lá. Meu irmão, pensa no arrependimento de evangelismo. Vai pro inferno.
Eu não pensei isso, claro. Ela vai converter lá no raio que o parta, aqui não. É terrível. A gente dá uma pisadinha lá fora, essas coisas vêm. Mas não existe essa história de eu sigo meu ex. Não pode. Não pode. Eu sigo a minha ex. Não pode. A partir de agora você tem uma esposa, você tem um marido. É cortar a relação mesmo. A não ser que seja necessário em última instância. Se for assim, quando precisar resolver alguma coisa com a mulher do lado ainda. Do contrário, não pode. Não pode. Por isso você tem, minha irmã, você tem que conferir o Facebook do seu marido. Por isso, Maria, você tem que conferir o Facebook da sua esposa. Tem que olhar quem que segue, quem que curte, quem que não curte. Viu uma curtida estranha? Por que você curtiu essa foto aqui, hein? Pergunta? Sério. É necessário, sim, cuidar daquilo que é nosso. É por isso que é absurdo, meu Deus. Como que pode a mulher põe 100 no WhatsApp? O marido põe, faz aquele monte de volta lá, a esposa tem nem ideia como que é o negócio. Às vezes põe digital ainda. Só ele abre o negócio. A mulher esperta, o que ela faz? Espera dormir, vai pegar o dedo dele e tenta colar já. Meu irmão, não pode ter essas coisas aí. Ai, a minha privacidade fica onde? Não existe privacidade quando você é casado. Não existe. O que é seu é dele, o que é seu é dela, e pronto, acabou. No meu Facebook, eu normalmente aceito todo mundo que manda solicitação, eu aceito quase todo mundo. Tem quase uns 5 mil lá. O que eu costumo fazer? Eu só dou uma olhadinha rapidinho, né, ver se não tem besteira, nada de fora, essas coisas assim. Se eu vejo que não tem nada errado, eu já aceito. Só que tem umas coisas lá para baixo que a gente não sabe. Eu não vou ficar olhando tudo. Eu só olho. Igual esse dia, um cara mandou uma solicitação para mim lá, tudo escrito em árabe, o cara barbudo. Eu falei, é ruim de aceitar um cara desse, hein? Vai explodir até o meu computador. Não vou, não. Desses zoom eu excluo direto. Daí tá lá, né? Normalmente eu aceito. E às vezes a minha esposa, ela só me comunica. Eu fiz uma limpa no seu Face, tá? Fazer o quê, né? Excluí 15 perigóspio. Sabe, tem a piriguete e tem a perigóspio, que é um que parece crente. É piriguete do mesmo jeito. Você acha que eu me importo? Tô nem aí. Ele tá lá, fica tudo aberto. Você entra no celular dela, dá para ver o meu Face. Você entra no celular do meu filho, dá para ver o meu Face. Computador, quem prestar meu computador, tá o Face aberto lá, não tem nada a esconder, não. É assim que a gente deve ser. A gente tem que ser transparente e temos também que cuidar daquilo que é nosso. Por isso que você, como marido, você deve também cuidar da sua esposa. Você tem obrigação. Vai sair, meu Deus, você analisa a roupa que a sua esposa está vestindo. É uma roupa decente? Está decotado? Não está curto? Olha as fotos que ela põe, meu irmão, no Face. Pô, depois umas fotos tudo sensual lá, mandando beijinho e com versículo da Bíblia ainda. Fala, mas nem a pau, Juvenal, não vai. Arranca. Eu e você temos que cuidar daquilo que é nosso. Porque se a gente não cuida, pode ter certeza. Tem um monte de gavião aí que quer cuidar. O exemplo que nós vimos da Escritura é Ezequias. Diz a Escritura que Ezequias, um rei, mostrou toda a sua riqueza para outro rei. Sabe o que aconteceu? Perdeu. Vem aqui para você ver tudo que eu tenho. Não é isso que muitos homens banana faz? Ô, mulher que eu tenho! É isso e aquilo, e mostra para todo mundo. Não, põe aquela roupa lá, que aquela lá, você fica maravilhosa. Todo mundo vai ver a esposa que eu tenho. Toma cuidado, meu irmão. A chance de passar um gavião, um Ricardão, não tem nenhum Ricardo aqui não, né? A chance de um Ricardão da vida pegar também é grande. E segundo, para encerrar, é necessário ciúme sim na medida correta, um ciúme que protege e um ciúmes que também cobra. Eu sei que essa expressão, né, ser cobrado, mas ninguém gosta. Meu irmão, mas para que o seu casamento vá bem, é de suma importância você cobrar e você também aceitar ser cobrado. Por mais que você não goste, isso é de suma importância. A Escritura diz que uma vez Jesus chega diante de uma figueira sem frutos e cobra os frutos dela. Detalhe, não era nem época de figo. Jesus cobra. Olha, se Jesus nos cobra, por que você não aceita ser cobrado? Na vida a dois, o que nos salva de uma existência medíocre é a cobrança. Na sua vida particular, o que salva você de uma existência medíocre também é a cobrança. Meu irmão, você vai ter cobrança em todo lugar. No seu serviço, você chega a hora que você quer? Não tem horário. Cobrança. Você trabalha do jeito que você quer? Não há metas. Há cobranças. Na escola, há metas por notas? Cobrança é algo que faz bem para mim e para você. E em casa, no casamento, é da mesma forma. Na medida certa, a cobrança é algo motivador que tende a nos melhorar. Exatamente. Eu vi uma vez um atleta olímpico, um nadador,
E ele estava lá treinando na piscina. Meu irmão, eu perdi as contas do tanto de vezes que ele foi e voltou naquela piscina. É muita coisa. E toda vez que ele ia nadando, o treinador dele ia do lado de fora, correndo e dizendo: vai, nada mais, você consegue. Sabe aquelas cobranças? Para quê? Para ele melhorar o tempo. Aquela cobrança não é para desanimá-lo. Não, para que ele venha ser um nadador melhor. Sabe qual que é a diferença de um menino que estuda para um menino que não quer nem saber de nada? A cobrança dos pais. Esses dias eu vi um post, eu achei muito legal. Tava uma mãe, mas dando um tapa na orelha do filho dela, pá! E na foto de baixo, estava o mesmo rapaz com uma beca. É beca, aquela roupa de formatura, não é? É isso? Tá aquela roupa de formatura com o seu canudo na mão. Não estou dizendo que canudo significa alguma coisa, claro que não, né? Não tem nada a ver com conhecimento verdadeiro. Mas uma mãe dando uns tapão no pé da orelha, um tapa-surianda na orelha do rapaz. Depois, alguém decente na vida. É assim que funciona. Cobrança. O seu filho ele não vai aprender a escrever bem, a falar bem, se você não cobrar dele a leitura. Se você não falar para ele ler e para ele te explicar o que ele entendeu, ou melhor, para ele escrever aquilo que ele entendeu. É assim que ele vai progredir no conhecimento. É assim que ele vai ser alguém mais culto. Se você, meu irmão, não cobra, as crianças não vão fazer as coisas. Você já viu alguma criança que, em sã consciência, está jogando videogame, Free Fire da vida, Xbox, está jogando lá um videogame, ai, não quero jogar mais não, quero estudar mais matemática. Já viu alguém assim? Meu irmão, não existe essa criança. Não existe. Em lado nenhum. Como que ele vai gostar? É a partir do momento que você cobrar e pronto, acabou. É chato, mas é para o bem dele. É assim que funciona. No casamento é da mesma forma. Cobrança na medida certa é bênção. Agora tem gente que tem aquele papinho, né? Já estou encerrando. Ai, mas parece que está me prendendo, está me sufocando. Ai. Agora você casou, criatura. Agora você tem que falar assim, aonde você foi, com quem você conversou, o que você conversou, da onde você veio, aonde você passou. É assim que funciona. Se você não quer esse tipo de cobrança, não case. Agora, essa historinha, estão querendo me prender, desculpa de relaxado. Relacionamento com base só na confiança não é confiável. Pode ter certeza. Não, você tem que confiar em mim. Sim, eu confio. Dá seu WhatsApp aqui. Acabou. Tem que conferir. Cobrança faz bem para todos nós, na medida certa. Tem vezes, eu até brinco com a minha esposa. Às vezes eu chego em casa, parece que eu estou chegando na auditoria da prefeitura. Onde você foi? Visitou quem? Fulano estava lá também ou não? O que você conversou com ele? Você acha que eu fico chateado? Eu fico nada. Eu vou lá respondendo. Tudo que eu lembro eu respondo. Na igreja também é a mesma coisa. Você precisa aceitar ser cobrado. Senão você sempre vai ser um crente medíocre. Um crente que não progride. Um crente infantil, que é até crente, mas que não avança na fé. Em 2 Coríntios, capítulo 8, olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 8, 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Paulo aqui ele está falando ligado diretamente a dinheiro, né? A administração das finanças da igreja. E olha o que Paulo diz a respeito de finanças da igreja. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só para com o Senhor, ou seja, no particular, com o dinheiro da igreja, a hora que os irmãos estão contando, a hora que estamos depositando no banco. Não, não é só isso. Isso é importantíssimo. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Ou seja, eu preciso ser honesto para com Deus, mas eu também preciso ser honesto diante da congregação. É isso que Paulo está falando em relação ao dinheiro. É por isso que a nossa igreja tem tesoureiro. É por isso que os líderes de pequeno grupo recebem todo mês o relatório financeiro de tudo que entrou, de tudo que saiu, salário, vencimento, aluguel, tudo. Porque nós entendemos que essa é uma forma de ser honesto, não apenas com Deus, mas também diante da congregação. E é isso que Paulo está dizendo. Ou seja, precisamos aceitar ser cobrado. Você pode muito bem falar, pastor, é aquele evento que a gente fez lá, o senhor falou que ia comprar tal coisa para a igreja, não comprou? O que aconteceu? O pastor não pode ficar chateado, os líderes não podem ficar chateados diante de uma cobrança dessa. Calma aí, falou que ia fazer tal coisa? Se não fez, precisa dar satisfação, por que não fez? Ou precisa mostrar, olha, falamos que ia fazer e de fato fizemos.
Olha, sabe quem que não gosta de ser cobrado? É quem está devendo alguma coisa. É esse. É só você lembrar, né? Lembra o exemplo de Adão, para encerrar? Diz a Escritura que o Senhor, todo dia, na virada do dia, vinha ter com Adão. Vinha ter com Adão para quê? Para bater papo? É, Adão, vou jogar um truco aí. Você acha que é isso aí que Deus ia fazer com Adão? E Adão, como foi o dia? Tudo certo aí? Ele vinha cobrar Adão. Se Adão procedeu de forma correta. Todo dia Deus cobrava dele. Lembra quando Adão pecou? Deus veio ter com ele, o que Adão fez? Fugiu da face do Senhor. Se escondeu atrás do arbusto. Por que Adão se escondeu? Ora, porque tinha errado, tinha pecado, estava devendo. É assim também com as pessoas. Pessoas que não gostam de ser cobradas, pode ter certeza, a probabilidade de estar devendo algo é muito grande. Segredo, meu irmão, é porta para o diabo. Porta para o diabo. Se você não conta para os outros, você vai praticar de novo. É por isso que pecado é necessário confessar, é o que diz a Escritura. Abrir a boca e falar, eu errei nisso, naquilo outro, para que o outro saiba, para que então ele possa também te cobrar. Irmão, em relação àquele problema lá, você já mudou? Você caiu de novo? O que aconteceu? Por isso que é necessário confessar, abrir a boca, porque segredo é porta para o diabo. E para encerrar, pastor, qual que é o ciúme? Que não pode, então. Esse ciúme doentio louco, como eu disse, esse ciúme nós não devemos ter. Aquele ciúme exagerado demais, aonde de fato pega fogo. Qualquer coisinha, não gosta. Tem pessoas que são maníacas, já percebeu? Se deixar, ele põe na esposa aquele negócio de cavalo, né, que só olha para frente. Veste a esposa de burca, só com o olhinho para fora, assim. Não deixa de conversar com ninguém, nem com os familiares. Eu já vi caso, o marido não leva a mulher na casa dos familiares dela. Por quê? Não leva lá não. Porque esse primo seu é meio louco. Vai com ela, meu Deus. Esse tipo de ciúme é doentio. Ciúme sem motivo. Rapaz que fica vendo chifre na cabeça de cavalo, isso aí é doentio, isso aí não deve ser correto. Não é correto, melhor dizendo. O ciúme que arde não é o bíblico. Mas em certas medidas, sim, nós devemos ter ciúmes daquilo que Deus nos deu. Porque o ciúme, na medida certa, é proteção, é bênção. E de fato o que a Escritura diz é que eu e você devemos cuidar daquilo que é nosso. Você que é casado, meu irmão, você tem a obrigação de cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Você que é esposa, você tem a obrigação de cuidar do seu marido. Da mesma forma que o pastor tem a obrigação de cuidar das ovelhas. Esse tipo de ciúme é aquele que é para o bem, que é para proteger, que é para cobrar na medida correta, diz a Escritura que é o correto. E se nós procedermos dessa forma, pode ter certeza, a probabilidade de cairmos em erro é menor, porque se você aceita ser cobrado, a chance de você errar é menor. Se você ficar verificando toda vez, confirmando, aí, onde você foi, o que você fez? A chance de você dar um balão na sua esposa ou no seu marido vai ser menor. Então, ciúmes e cobrança na medida correta é bíblico e é bênção para mim, para você. Amém, meus irmãos? Amém? Você pode ficar de pé então, por um instante, por favor?